Eles utilizavam o desenho para representar os números. Enquanto isso, eles faziam o seguinte. Eles utilizavam... Demora um pouquinho que o computador travou, gente. Eles utilizavam esse traço para representar a unidade. Como assim? Se eu tivesse um tracinho, corresponde ao número 1. Se eu tivesse dois traços, então, por exemplo, ó, aqui eu tenho só um tracinho. Então, vai representar a unidade. Quando eu falo em unidade, significa 1. E se eu tivesse duas unidades? Então, seria 2 tracinhos. 3 unidades, 3 traços verticais. Ou seja, para representar o número 3, eu represento assim, ó, 3 traços verticais. Isso é de acordo com a linguagem que os egípcios utilizavam. Tá dando para entender aqui ou eu estou falando muito rápido? Hein, gente? Dá para entender, tia. Pronto. Quando eu falo em dezena, eu estou falando em 10, não é? O 10, os egípcios, eles eram representados por essa alça aqui, ó. Então, se eu tivesse, eu quero duas dezenas, então eu quero 10 mais 10. 10 mais 10 é quanto? É 20. Então, se eu quero 20, eu vou representar por duas alças. Tá certo? Ou seja, cada desenho desse daqui, ele vai representar um número. O traço vertical representa unidade, 1 unidade, 2 unidades, 3. A nossa alça, ele vai representar a dezena, ou seja, 10. Então, cada alça que eu estou utilizando aqui, eu estou somando de 10 em 10. Nesse caso, a gente tem duas alças, então a gente teria representado nos símbolos o número 20. Quando a gente vai para a centena, quando eu falo em centena, lembra que é 100. Então, uma corda dessa, a gente chama de corda enrolada, ela vai representar 100. Então, se eu tenho uma única corda, ela representa 100. Se eu tenho duas cordas, ela representa quanto? Vai representar 200. Então, olha só. Cada símbolo desse vai representar um número. Quando eu tenho a flor de lótus, ela vai representar um milhar. Quando eu falo em milhar, aí eu estou falando em 1000. Ou seja, a flor de lótus vai representar o número 1000. Aí é o mesmo processo. Se eu tiver duas flores de lótus, então é 1000 mais 1000. Quando eu tenho esse dedozinho aqui, ó, que é o dedo dobrado, ele vai indicar 10.000. Ou seja, um dedo dobrado, 10.000. 2 dedos, então é 10.000 mais 10.000. Quando eu falo em girino, ele vai indicar os 100.000. Se eu tivesse representado 2 girinos na imagem, seria quem? 100.000 mais 100.000. Já nessa figura que representa tipo uma pessoa ajoelhada, ela vai significar 1 milhão. Então, se eu tenho duas figuras dessa daqui, ó, representada, ela vai significar 1 milhão mais 1 milhão. Tá dando para entender até aqui? Sim. Alguma pergunta, Sim. alguma dúvida? Não. Não. Tranquilo, né? Não. Pronto. Deixa eu só pegar aqui. Se, por exemplo, eu quisesse representar o número 30, como era que eu faria? É o quê, tia? Se eu quisesse representar o número 30 a partir desses símbolos. Eu vou colocar aqui, que eu perguntei. Deu para entender ou não? Sim.
Deu. Como era que eu Deu, representaria? Pronto, aí como é que eu representaria? Por exemplo, ó, eu tô dizendo isso aqui, ó. 3 dezenas. Isso. 3 daquelas montanhas. Isso, perfeito. Olha só. 3 montanhas. Eu quero representando os símbolos, os números com símbolos. Olha só. Eu quero representar o número 30. Número 30. Aí vocês já deram a resposta, que é 3 alcinhas. Então, eu vou colocar assim, ó, 3 alças. 1, 2, desculpem o desenho, mas eu tô com o mouse. 3. Só que agora eu quero representar o número 5. Como é que eu faço? Quem lembra? 5 unidades. Isso, perfeito. 5 unidades. E quando a gente retorna aqui, ó, como é que eu represento a unidade? Eu represento pelo tracinho vertical. Então, quantos tracinhos verticais eu vou ter? Eu vou representar por 5 tracinhos verticais. Tá dando para entender, gente? Sim, tia. Pronto. Tá. Sim. Agora, eu quero o número 100. 100 não, eu quero o número 200. 200. Aí eu vou aqui. Eu quero representar o número 200 através de símbolos. Aí eu vou aqui nesse quadrozinho e pesquiso. Bom, 200 é centena, não é? 200 é quem? 100 mais 100. É. Anota. E eu precisar Pode falar. de 2 desse negócio enrolado. Isso. É. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer 2 enroladinhos, ó. Tipo um caracolzinho. 2. Deu pra entender, gente? Então, o que é que eu tô tendo aqui? Pronto. Deu. O que é que Deu, tia. Ótimo. O que é que eu tô tendo aqui? Eu tô representando cada número desse através dos símbolos que os egípcios utilizavam. Representei o 30, o 5 e o 200. Agora eu quero o processo contrário. Olha só. Eu quero que vocês me digam que número é esse aqui. Deixa eu trocar aqui. Vai, tá. Ó. Eu quero que vocês me digam, a partir desse desenho, qual número ele está representando. O vermelho fica melhor do que o preto. Tanto faz. E aí, se eu dissesse assim, a partir desses desenhos aqui, qual número esses tracinhos estão representando? 7. Isso. Unidade. 7. 7 unidades. Perfeito. Por quê? Olha só. Cada tracinho desse aqui é uma unidade. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse valor aqui representa o número 7. Se alguém não estiver entendendo, pode interromper. Agora, eu quero esse desenho aqui, ó. Eu tenho esse enroladinho. E esse. Que número está representando esse símbolo aqui? 300. Perfeito. Alguém teve dúvida de que não é? Não. Ó, como o colega de vocês falou, cada desse daqui é 100. Então, 100, 100, mais 100, 200, 200 mais 100, 300. Então, aqui vai representar o número 300.
Tá dando para entender, gente? Sim. Sim. Pronto. Agora vamos ver aqui outro. Eu tenho aqui agora, ó. Eu tenho essa alcinha. Eu tenho essa. E essa daqui. Que número, a partir desse desenho, eu estou representando? 11. Por que 11? Porque a montanha é 10 e a unidade ali com traço é 1. 10 mais 1, 11. Perfeito, perfeito. Então, aqui eu tenho o número 11. Eu vou fazer assim, viu? Ó, a montanha é 10 mais 1 de a unidade. Então, isso é igual a 11. Tranquilo até aqui? Sim. Pronto. Sim. Agora eu tenho... eu tenho essa daqui. É para ser uma alcinha, viu? Uma alcinha não. Deixa eu fazer direito. Ó. Tem alguém chegando. Só um instante. Eu vou fazer aqui do lado que a borracha está travando. Ó. Eu tenho essa daqui, que é tipo aquela cordinha, um caracol. Não ficou bem desenhado. Tenho a alcinha. E tenho esse tracinho. Ficou mal desenhado, mas seria o cara, a corda enrolada, a alça e o tracinho. Qual número está representando? 111. 111. Muito bem. Ó, a nossa cordinha enrolada que está mal feita, ela representa 100. Mas a nossa alcinha aqui, ela vai representar 10. E a nossa... esse traçozinho vertical, ele representa 1. Então, ao total, eu tenho um número 111. Deu para compreender?